Oi pessoas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar de uma coisa que eu adoro, gosto muito, eu acho que é uma paixão nacional, um talento nacional eu diria, porque muitos brasileiros e brasileiras nasceram com esse talento correndo em suas veias e exportam pro mundo, tá? Que é o quê? Meme. Porque uma das muitas coisas de Carol é gostar tanto de meme que tem até uma playlist aqui, gente. Sim, já repararam? Tem uma playlist aqui de memes literários. Então o vídeo de hoje vai falar pra você sobre alguns memes que são tipo assim, mantras da minha vida. Mas antes de falar sobre eles, eu quero contar que eu usava meme até em sala de aula. Quando eu tava em sala de aula dando aula de literatura, eu usava os memes pra explicar coisas da matéria, porque eu achava que ia chocar, né, gente? Nossa, quem é que não gosta de ter aula com meme, hein? E eu pensei assim, se eu usar meme, vai ficar inesquecível. Os alunos gostavam? Não sei, eu achava super divertido as áreas deles. Além de eu usar memes em sala de aula, eu pedia para os alunos criarem memes literários como forma de avaliação. Eu fiz isso, eu acho que 1 ou 2 anos com o Quinhentismo Brasileiro, que é uma escola literária, né, gente? O nome tá aí, né? 1500, que envolve aí a invasão do Brasil, o que foi produzido de cartas entre Portugal e Brasil, o que foi produzido pelos jesuítas. Então eu pensava, meu Deus, é uma coisa tão velha, tão antiga, quem é que vai ter vontade de estudar isso? Então eu aproveitava os memes literários para usar nessas aulas. Por exemplo, tinha um meme sobre as especiarias, tipo, tantas pessoas deram suas vidas em grandes navegações para descobrir ou encontrar especiarias e você aí usando Sazon. Só eu que acho graça. Ai, tem um, gente, que eu amo muito, que é do Pero Vaz de Caminha, que é assim, Pero Vaz, né, um desenho dele, e Pero Vaz de Caminha, ele deitado numa cama gripadinho. Ai, eu acho tão fofo. Foi esse que me despertou a vontade de trabalhar com memes. E os meus alunos e alunas, como sempre, maravilhosos, olindos e olindas, perfeitos e perfeitas, eles fizeram alguns memes sobre o quinhentismo brasileiro. E assim, 2 deles me marcaram muito, que é assim, expectativa e realidade sobre a família brasileira, né? Que era assim, papai, mamãe, filhinho e filhinha, mas era a expectativa. E a realidade era uma família de indígenas. Achei bem crítico, achei muito genial. O outro que eu gostei muito é que eu lia alguns trechos da carta do Pero Vaz de Caminha para os alunos e uma dupla fez assim, não sei se vocês sabem, um meme que tem tipo um super-herói suando e um botão na frente dele, 2 botões para ele escolher. E o botão era apenas uma galinha, um monstro bip de terrível não sei o quê, porque no trecho tem um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha que os índios não conheciam galinhas e se espantaram quando viram. Então a minha experiência com memes literários veio de sala de aula e, como eu falei antes, tem alguns que eu levo pra vida, tá, gente? Lição de vida que eu adoro. O primeiro deles deixa eu ver, gente, eu perdi o meu roteiro, tá aqui o roteiro. O primeiro deles é esse aí que vocês vão ver na tela. Ai, meu Deus! Tantos livros, como é que eu vou ler tudo isso antes de morrer? Gente, pra quem é leitor e leitora, eu acho que essa ideia é uma das coisas mais aterrorizantes da vida. Porque a gente pode ler horrores, mas a gente não vai ler tudo que a gente tem vontade na vida. A gente não vai nem, de repente, ler tudo que tem na estante da gente, né? E eu fiquei muito preocupada, muito louca, muito obsessiva com isso por algum tempo. E tem alguns livros que me despertam isso. Às vezes o livro eu gosto tanto, o assunto é tão interessante, eu aprendo tanto com o livro que eu penso, meu Deus, quantas coisas existem para aprender nesse mundo e eu não vou conseguir fazer tudo isso numa vida. Mas isso só tá acontecendo às vezes. Hoje em dia eu tô bem mais tranquila em relação a isso. E eu acho assim, vamos conseguir ler tudo que existe? Não vamos. Mas vamos fazer o que dá. Então vamos ler o que for possível. O que eu costumo fazer? Se eu gosto muito de um escritor ou de uma escritora,
eu gosto de me dedicar para a obra deles. Então, por exemplo, eu tenho 9 livros da Isabel Allende, eu já li os 9. Eu tenho 5 livros escritos pela Eliana Alves Cruz, eu já li os 5 livros escritos por ela, isso você já está cansado de saber. Eu tenho a grande maioria da obra do Gabriel Garcia Marques e do Mia Couto e vou lendo aos pouquinhos. Então, eu elegi alguns escritores e escritoras para me dedicar para eles de fato, e o resto, gente, eu vou fazendo o que dá. Não vamos botar essa pressão em nós mesmos, porque senão a leitura já só deixa a gente frustrada e ansiosa e já chega a vida pra fazer isso com a gente. O segundo meme é esse aí. Ai, meu Deus, que horas são? Ai, eu tinha que dormir. Tá, mas eu vou ler só até terminar o capítulo. E, hein, gente? Quantas noites insônias eu já passei porque eu queria terminar de ler o livro, mas o quê? Quando eu era jovem, porque a juventude nos permite virar à noite ou na festa ou lendo um livro e no outro dia tá tudo bem, a gente vai trabalhar, a pele, o colágeno tá fresco. Hoje em dia, gente, eu até gostaria, porque alguns livros, de fato, a gente não consegue largar, né, gente? Às vezes a gente não consegue largar. Mas o que que acontece? Eu tô um bagaço, tô cansada e o sono vence. Mas, apesar disso, eu tive, nos últimos tempos, deixa eu pensar, será que foi tudo ano passado? Vou colar aqui, peraí. Deixa eu ver. Sim, foi tudo no ano passado. Eu tive 3 livros que, de fato, eu só parei de ler quando eu terminei. O primeiro deles, Solitária, da Eliana Alves Cruz, que eu li em 5 horas. Ali pelas 6h30 da tarde, eu terminei de ler um livro, se eu não me engano era um sábado. E eu pensei assim, tá, vou ler aqui o começo de Solitária para ver qual é a pegada, né? Como é que a gente vai aqui. Corta para 5 horas depois eu terminar de ler o livro. Eu parei para fazer a janta porque eu tava com fome, mas só parei de novo quando eu terminei. Embasbacada, como sempre, com Eliana Alves Cruz. Outro livro que eu esqueci o cansaço. Pensei assim, vou ter que terminar de ler porque eu não vou poder esperar até amanhã, que é O Passeador de Livros. Só me lembro do sobrenome do escritor agora, que é Ren. Mas o Léo vai colocar aqui pra vocês o nome dele, tá? Bom, esse livro, gente, além de eu ter dormido, tipo assim, ó, 2h30 da manhã, eu ainda fui dormir toda inchada, toda cagada de tanto chorar. E daí eu fiz isso. Entre dormir e terminar o livro, eu terminei o livro, chorei e ainda tirei foto e botei no Instagram. Porque, pá, vamos passar vergonha sozinha no quarto? Não, vamos contar pros outros que nós somos tudo uma desequilibrada que chora que nem uma criança lendo o livro. O outro livro que eu também... Esse aqui não foi nem o caso de não dormir para ler, porque esse caso foi assim, ó. Mesmo eu tendo que trabalhar 3 turnos, eu não consigo largar esse livro, que é Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, que ninguém mais aguenta ouvir falar desse livro, porque eu estou apaixonada por ele. Ele dorme do lado da minha cama, gente, porque de vez em quando eu vou ler um trechinho, daí eu abro, então tá bom, me lembrei como é que era. E Vamos Comprar um Poeta, eu comecei a ler de manhã, numa segunda-feira, e durante o dia, sempre que eu podia, eu pegava o livro e lia mais um trechinho, e assim, quando eu cheguei em casa, depois de ser vice-diretora de manhã e dar aula de tarde, dar aula de noite, quando eu cheguei em casa, eu já tinha terminado o livro, porque foi impossível não terminar de ler o livro naquele dia. O outro meme é esse aí, ó, presta atenção. Ai, credo, tem que ter juízo, a bagunça que tá essa casa. Tá, eu vou arrumar a casa, que eu sou uma pessoa assim, né, séria, consciente. Vou começar pela cozinha, que tá um horror de bagunça. Ah, mas espera aí. Nossa, eu queria tanto começar a ler esse livro, ele é tão lindo. Ai, gente, eu aprendi uma lição muito importante com a minha mãe. Minha mãe dizia, não sou eu que sirvo a minha casa, é a minha casa que me serve. A minha mãe, às vezes ela tava fazendo faxina, batia assim, ó, o caboclo da limpeza, saía no ritmo ragatanga da limpeza, limpava, daqui a pouco ela dizia assim pra mim, filha,
vamos no shopping. Ela trocava de roupa, nós ia dar uma volta, um passeio no shopping, daí ela voltava e continuava limpando a casa. Então eu aprendi com a minha mãe que a gente não precisa se estressar, se despedaçar pra limpar a casa. E às vezes eu tenho medo que ela venha puxar meus pés, porque eu podia ter levado isso menos a sério, né, gente? Porque coitadinha da minha casa. Às vezes, assim, eu tô sentada, daí passa, assim, um feno. Sabe que nem filme de faroeste que passa um feno, assim, ó, com o vento? A minha casa, às vezes, acontece isso, daí eu penso, podia dar uma varridinha, né? Então, gente, com essa ideia de que a minha casa que me serve, o que vem sempre em primeiro lugar? O livro. Ai, primeiro eu vou ler o livro que eu quero, primeiro eu vou terminar a leitura ou começar uma leitura, depois eu penso em limpar a casa e lavar a louça. Mas não sou porca, tá, gente? Minha casa não fede, tá? Onde, sim, teriam focos de fedor, eu sempre limpo pra não ficar fedendo, a minha casa é cheirosa. O último meme, que é assim, ó, o meu favorito da vida. Eu acho que foi o primeiro meme literário que apareceu e está salvo no meu celular desde então, é esse aí. Meu Deus do céu, que trecho é esse? Eu não aguento. Ai, eu vou ter que marcar. Eu não posso esquecer. Acho que eu vou marcar e anotar no meu caderno também. Meu Deus, muito maravilhoso. Meu Deus do céu. Como é que pode, hein, gente? Como é que pode ser tão... Não, gente, não se preocupem. Eu não costumo colocar os peitos pra fora quando eu acho o livro muito bom, tá? Eu sou uma moça de família. Uma moça não, uma senhora de família. Mas, gente, tem livros, assim, que me dão reações físicas, sabe? Eu penso assim, eu tenho que sair caminhando, eu faço isso que eu tô fazendo agora, eu me seguro, eu me escabelo, porque eu penso assim, meu Deus, como é que pode uma pessoa conseguir escrever desse jeito? Ou como é que pode uma pessoa expressar um sentimento que tá lá dentro do meu coraçãozinho e essa pessoa sabe que ele existe? Então eu fico muito louca e eu vou contar pra vocês 3 livros que causaram, assim, ataques. Não tem outra maneira de falar isso, são ataques em mim. O primeiro que eu tenho aqui anotado é o Alienista, do Machado de Assis. Tem um vídeo aqui que eu falo um pouquinho sobre o Alienista, então quando esse vídeo terminar aqui, vocês vão lá. Falando em vídeo terminar, vocês já deixaram uma curtida? Eu esqueço de falar sobre isso às vezes, mas deixa uma curtida, tá? Curte. Comenta se vocês aí se reconhecem em algum desses memes também, tá? Bom, mas eu tava lendo o Alienista e simplesmente eu comecei a ter um troço. Ai, meu Deus, eu me escabelei. Eu pensei, meu Deus, como é que esse homem pode ser um gênio desse jeito? Gente, não tem como entender a genialidade do Machado de Assis sem ler esse livro. E daí, quando eu terminei de ler, eu fiquei louca. Eu estava aqui, eu estou na minha escrivaninha aqui. Estava aqui e eu comecei a caminhar, sair caminhando pela casa e falando sozinha e mexendo os braços e dizendo, meu Deus, o que foi esse homem? Porque eu fiquei muito louca. Então eu tenho essas reações físicas, não colocando o peito pra fora, mas caminhando e gesticulando. O outro livro que também me causou isso foi A Mulher Desiludida, da Simone de Beauvoir. O último conto que recebe esse nome, gente, eu briguei tanto com essa mulher, eu falei em voz alta, porque eu também falo em voz alta com os livros. Eu dizia, mulher, pelo amor de Deus, mulher, não faz isso, te valoriza, eu não acredito. Daí eu também dizia assim, meu Deus, eu não aguento mais, esse conto não termina nunca, eu não aguento mais sofrer. Por quê? Porque eu me reconheci nela. Eu já fiz tudo que aquela mulher fazia, sabe? No conto, e pensei assim, que desgraçada, vim jogar na minha cara que eu era uma louca. E esse livro causou isso. Não peitos para fora, mas conversas com o livro e rebeldias. E o último livro que eu tenho para contar para vocês que me causou esses ataques foi Paula, da Isabel Allende. Foi uma coisa bem mais emocional, porque é uma história de morte na família e, obviamente, né, remeteu direto à perda da minha mãe. E eu li o livro, fechava e fazia assim. Chorava, me recuperava, abria o livro e continuava lendo. Ou senão eu fechava o livro e fazia assim, meu Deus, que coisa mais linda, como é que uma pessoa é capaz de escrever uma coisa tão bonita dessas? E fechava o livro. Então, gente, tem livros
que me causam, assim, né, essas reações físicas, porque não tem como ser mais lindo, né? E daí eu convido vocês a refletir, né, gente? São apenas memes, né? De repente podia só fazer a gente rir, né? Ah, que legal! Botar o peito pra fora porque o livro é bom, é exagerada, né? Mas eu acho que são coisas que a gente pode também refletir, né? Como eu falo pra vocês, não se cobrar, porque acha que não vai conseguir ler todos os livros do mundo, não vamos mesmo. Então relaxa e lê, né? Então é isso que eu queria deixar pra vocês aqui sobre esses memes, esses 4 memes que assim, ó, orientam a minha vida de leitora de maneira muito profunda, né, gente? Me contem aqui nos comentários se vocês têm algum meme literário que combina com a leitora ou com o leitor que vocês são, o que vocês acharam desses, se vocês também já tiveram ataques, reações físicas por causa de livros maravilhosos. Contem aqui pra mim, certo? Um beijo pra vocês e até mais ler.